Seja muito bem-vindo à sexta aula do curso Método PDV, do curso completo de leilões de imóveis. E essa aula aqui é especificamente sobre o leilão judicial. Então eu vou entrar com mais detalhes aqui de como que é o funcionamento, no passo a passo de um leilão judicial, desde as fases de prospecção, desembaraço e venda. Só que essa aula aqui ela ficou um pouco longa, então eu dividi ela em duas partes. Então essa aqui é a parte 1, tá bom? Então vamos para a aula? Fala turma, sejam bem-vindos a essa aula sobre os leilões judiciais. Vocês já tiveram bastante conteúdo do panorama geral de como que funciona até agora, né? O leilão judicial. O que é o leilão judicial? Por que o imóvel vai a leilão? Quais são as vantagens, desvantagens desse tipo de leilão? E as oportunidades que você tem nesse tipo de mercado, né? Nessa aula aqui nós vamos entrar com um pouco mais de detalhes de como é o funcionamento do passo a passo certinho do leilão judicial, dentro da estrutura do ciclo PDV, né, que é a prospecção, o desembaraço e a venda. Só para a gente recapitular, o leilão judicial é o leilão que a justiça que está promovendo nessa venda pública por conta de uma disputa entre duas partes, né? Você tem o autor e o réu. Ficou lá sentenciado, depois que teve toda a análise do juiz, de que o autor tem direito a receber algum certo valor, alguma indenização, algum ressarcimento do réu. E a partir desse momento é criado um segundo processo em que a justiça, junto com o autor, que agora passa a ser chamado exequente, vai atrás dos bens do réu, que agora se chama executado, para poder sanar essa questão, essa dívida. Depois que passa, a justiça vai em busca de todos os bens da pessoa, primeiro os bens monetários, saldo bancário, passa pelos bens móveis, depois vai atrás dos veículos, e, por último, vai atrás dos bens imóveis. Então, quando chega no leilão judicial de um imóvel, é porque já está na última fase de toda essa busca que teve dentro desse processo de execução. E aí que começa então o leilão judicial. O leilão, ele inicia mesmo, quando o juiz determina que vai ter o leilão, ele determina que vai ter a publicação do edital. Então, a partir da publicação desse edital é que vai começar essa etapa do leilão judicial. Então, o edital é o primeiro passo que deve acontecer para que um leilão ocorra. O que é um edital? O edital é uma forma de publicidade de algum ato ou alguma decisão do juiz. Então, o edital de leilão é a forma que você está dando publicidade daquele leilão que vai acontecer. Então, você tem os regramentos, está todos descritos no edital, a forma como você pode participar, a data que vai ocorrer, o primeiro e o segundo leilão, quem que é o leiloeiro, o que acontece se você desistir. Então, todo o regulamento está descrito nesse edital do leilão. Se você tiver alguma dúvida sobre algum termo técnico, nessa aula a gente vai ter um pouco mais de termos técnicos, né? Caso você tenha alguma dúvida, não esqueça que tem um glossário no material complementar, só você acessar lá e procurar o que você tiver dúvida para ver rapidinho e recapitular. E a partir do momento que o edital é publicado, começa a contar alguns prazos. Então, antes do leilão acontecer, é preciso que o edital tenha sido publicado pelo menos 5 dias antes. Você vai ver que é normal acontecer bem antes disso, né? Talvez 10 dias, 15, 30, mas o mínimo por lei é 5 dias. Se o leilão acontecer antes desses 5 dias, ele tem grandes chances de ser anulado. Se a parte, o executado, explorar essa brecha, facilmente vai conseguir anular esse leilão. Então, esse já é o primeiro detalhe que você já tem que prestar atenção. E você precisa prestar atenção também nas intimações. Quem está sendo intimado? Todo mundo envolvido precisa ser intimado. Tem que estar descrito lá no edital. Então, tanto o exequente, o executado, condomínio que estiver envolvido, credor hipotecário, todo mundo que estiver associado àquilo ali, você vai precisar ter intimação. A gente vai ter uma aula específica sobre as intimações, mas a falta de intimação também é uma causa muito comum de anulação de um leilão judicial. E aí, depois que cumpre esses prazos, ocorre o primeiro leilão. O primeiro leilão é aquele que vai pelo valor avaliado do bem. E esse valor avaliado é uma avaliação feita judicialmente. Às vezes não corresponde ao valor real de mercado desse bem. Porque quem faz essa avaliação ou é o oficial de justiça ou é um perito determinado pelo juiz previamente durante as fases do processo. Só que essa avaliação ela pode ser
muitas vezes, ela pode ser muito bem feita e realmente retratar bem o valor de mercado, na época que foi feita a avaliação, ou às vezes pode ser muito fraca, feita assim meio que de qualquer jeito, pelo próprio oficial de justiça. Às vezes ele pega lá só uns 3 anúncios que ele acha na internet e fala que o valor é aquele lá. E aí, claro que esse valor avaliado, tanto o exequente quanto o executado precisa dar a sua opinião sobre isso. O juiz intima, cada um falou, foi avaliado esse preço aqui, eu dou o prazo de tanto para que vocês contestem ou não esse valor. Aí caso ninguém conteste, o juiz adota aquele valor mesmo como o valor avaliado daquele imóvel. Só que o que acontece? Que às vezes essa avaliação aconteceu há muito tempo, 2, 3, 4 anos atrás. E durante 4 anos os imóveis podem ter uma grande valorização, pode até às vezes perder um pouco de valor de mercado também, acontece. Então por isso que muitas vezes esse valor avaliado não retrata o valor real de imóvel desse mercado. Por isso que é importante você fazer uma avaliação do mercado quando você for fazer suas análises. A gente já vai falar mais sobre isso. Não arrematando ninguém no primeiro leilão, parte-se para o segundo leilão. No segundo leilão, ele pode acontecer no mesmo dia, é muito comum acontecer logo que finalizou o primeiro, já inicia o segundo leilão, ou pode ter um prazo entre um leilão e outro, que pode ser 5 dias, 10, até 30, já vi de 30 dias também. Então isso varia conforme está descrito lá nas regras do edital. E no segundo leilão, é o momento que vai vir com desconto. A grande maioria dos casos, o desconto é de 50%, que essa é o mais comum de acontecer. Mas vai depender do que diz o edital, do que o juiz determina para o caso. Pode ser que não tenha desconto nenhum, que vá pelo mesmo preço. E aí não tem o que fazer. Se ninguém arrematar, provavelmente o juiz vai levar esse imóvel a leilão de novo, vai depender do desenrolar ali do caso, do processo em si. Mas o comum é 50%. Mas por que 50%? Porque existe uma coisa que a gente chama de preço vil. O preço vil é um preço que, se você arrematar abaixo dele, seria muito prejudicial, seria abusivo para a pessoa que está perdendo esse imóvel. Então a justiça considera essas situações como causas de nulidade de um leilão. Então o leilão seria inválido se ficasse constatado que está sendo arrematado preço vil. Só que, claro, tudo na justiça funciona de forma provocada. A justiça não pode agir sozinha. Então, mesmo que você tenha dado um lance, e esse lance seja um preço vil, o executado, para poder conseguir anular esse leilão, ele precisa entrar com uma petição, ele precisa acionar a justiça para dizer que houve essa injustiça com ele, foi por conta do preço vil, e que ele está solicitando ali a anulação do leilão. Aí a justiça vai analisar, o juiz vai analisar e vai dar a decisão dele. Preço vil é uma causa muito comum, ela é muito comum de anulação de leilão, muito explorada aí pela defesa do executado. A gente vai ter uma aula específica, eu vou falar melhor do que a definição de preço vil, tem uma certa polêmica do que quando que é preço vil e quando que não é, e a gente vai entrar mais detalhes nessa aula. Mas aqui é só para você entender e já ter uma similaridade aí com esse termo, né, preço vil. Então, o ideal seria você conseguir arrematar com esse 50% de desconto. E eu falo para vocês, é possível sim. Às vezes as pessoas, quem já está olhando, pode achar que está concorrido demais, mas essa concorrência depende do tipo de imóvel que você está olhando, da região. Realmente tem regiões que é muito concorrido. Aqui em Brasília, por exemplo, é muito difícil você arrematar com um bom desconto. Aqui tem poucos leilões e tem imóveis muito bons aqui, são regiões boas, só que o preço está praticamente ainda o preço avaliado. No segundo leilão, tá subindo tanto, os lances estão subindo tanto os preços que o imóvel está sendo pelo valor avaliado, às vezes até mais. Então aqui realmente está muito difícil. Então é por isso que eu incentivo vocês a abrir a cabeça, a expandir a área de atuação. Vai para cidades onde tem muitas oportunidades, que você consegue ter um grande desconto, que ali você tem grande chance de conseguir arrematar sozinho, até com esse 50% de desconto. Pode ser até mais. Eu vou falar em outras oportunidades aqui, situações em que você consegue arrematar acima desse 50% e não ser considerado preço vil. Bom, eu quero entrar aqui na aula mesmo, eu vou mostrar esse mapa mental aqui para vocês para facilitar e a gente vai entrar em cada uma das etapas aqui das análises, das etapas do ciclo PDV.